amigas e amigos. Eu sou Fernanda Barreto, advogada, presidenta do IBDFAM Bahia. É um orgulho muito grande estar aqui no 5º Congresso Baiano, primeiro encontro nordestino de Direito das Famílias e Sucessões, e fazendo aqui minha única participação nesse nosso MesaCast, que é esse formato inovador de palestras que serão gravadas aqui pelo sistema do podcast para serem divulgadas no YouTube do IBDFAM Nacional, do IBDFAM Bahia. E eu escolhi fazer a minha participação aqui entrevistando uma das palestrantes que eu mais queria ouvir, que eu mais queria que estivesse no nosso congresso. Porque Célia Miranda Matos, que é a palestrante que está aqui à minha frente, que falará com vocês a partir de agora, é uma mulher muito potente, é uma empreendedora incrível, tem uma história de vida, uma trajetória e uma personalidade fascinantes. E eu queria que os nossos congressistas pudessem ouvir Célia contar um pouco da sua vida. Então, Célia, que é formada em letras, agora vai se apresentar e, na sequência, eu lhe farei algumas perguntas para que a gente possa desfrutar dessa inteligência e dessa potência que é Celinha, como eu carinhosamente a chamo. Celinha, seja bem-vinda ao IBDFAM Bahia. Muito obrigada, é um grande prazer poder estar aqui hoje com vocês e poder falar um pouco da minha trajetória, né? Eu sou uma mulher que fiz letras, sou formada em letras, como você mesma já disse, porém, depois mudei de profissão e virei chefe de cozinha. Fui a primeira mulher a entrar na academia de culinária da França, primeira mulher e a primeira mulher e preta. Talvez o primeiro membro, né? A primeira pessoa preta ali dentro daquela academia. Então, isso são trajetórias importantes. E agora com a Alzira, que é a nossa cachaça, em homenagem à avó de Gustavo, né? Estamos aí começando também uma outra trajetória, além da culinária. Maravilhoso, Célia. Celinha, esse congresso ele tem um compromisso antirracista que sem ele o congresso não existiria. Eu disse para mim e para toda a diretoria abraçou essa ideia comigo, que a gente não faria esse congresso se ele não fosse o congresso com um compromisso primordial de inclusão, de diversidade, de representatividade. E aqui a gente não tem nada de assistencialismo. Aqui a gente tem uma crença que é minha e é do IBDFAM Bahia, de que a diversidade é riqueza, diversidade é cultura. Como diz o grande escritor Otávio Paz, só existe uniformidade na morte. A vida é diversidade. Com a diversidade é que a gente aprende, e eu aprendo muito com você. Eu já lhe conheço, né, há bastante tempo, nós temos uma grande amiga em comum, mas eu queria que você pudesse estar aqui falando sobre a sua trajetória, porque a sua trajetória é de fato muito inspiradora. Então eu lhe pergunto, conte um pouco para os nossos congressistas, onde você nasceu, como é que é a sua história de vida, a sua família, e como você chegou na culinária. Fala um pouco também do casamento com o Gustavo, da relação com ele, e aí a gente vai seguindo, eu lhe faço mais perguntas. Tá ótimo. Então vamos lá. Minha trajetória de vida. Sou uma menina nascida no interior de São Paulo, numa cidade chamada Barra Bonita, que eu amo, e de uma família humilde, simples, né? Uma família muito unida, especialmente a família do meu pai, muito unida, mas porém simples, né? Fui sempre uma excelente aluna, sempre. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe tinha muito pouca escolaridade. No entanto, eu aprendi com a minha mãe o seguinte: filha, você precisa estudar. E é muito engraçado, porque eu sempre falo que eu acredito que a minha mãe, ela via nos meus olhos que eu tinha potencial. E isso é uma coisa muito linda quando eu penso em minha mãe. Porque ela sempre me dizia: você precisa estudar, você precisa estudar. E foi o que eu fiz. Porque esse era um meio que eu tinha para sair da situação que eu estava, né? Eu sabia que o estudar iria me trazer uma condição mais importante na minha vida no futuro. E eu tive a grande honra, eu acho que isso eu tenho que falar, eu tive a grande honra de ter uma mulher maravilhosa de minha cidade, Geni Mariano, né? Que é uma escritora, Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, e que escrevia sobre as questões das crianças pretas, né? O livro que ela fez mais sucesso foi A Cor da Ternura, foi com esse livro que ela ganhou o Jabuti, que conta a história de vida dela, uma menina preta, né, na escola, que escreve, uma das passagens do livro, que escreve uma poesia para a professora, e ela é poeta, e quando ela está saindo da sala para ir embora para a casa dela, ela vê que a professora jogou a poesia no chão. E isso é uma coisa que me marcou muito. Então, Geni, desde que eu, muito pequenininha, frequentava a casa dela,
ela foi me dando livros, o que também me ajudou muito. Porque, para mim, ela era o exemplo de uma mulher preta, professora. Porque até então, todo mundo que eu conhecia, mulheres pretas, nós não tínhamos tantas mulheres pretas em posição importante, vou assim dizer. Então, Geni foi esse meu primeiro marco. Quando eu tinha 16 anos, eu acredito, eu coloquei na minha cabeça que eu queria morar fora do Brasil. Sem dinheiro. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou morar nos Estados Unidos. Né? E aí vem uma outra história que eu acho linda, que a minha tia um dia perguntou para todos nós o que nós queríamos ser quando nós crescêssemos. Para mim, para meus primos, eu disse, eu quero falar inglês. Eu tinha 3 anos de idade. É sério. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça e quando eu tinha 16 anos eu decidi que eu queria morar fora. Bom, aí eu descobri que em Barra Bonita, minha cidade, tinha um comitê de um intercâmbio pela minha professora de psicologia, que me deu muita força, e me disse, olha, você sabia que tem um comitê aqui de intercâmbios e você pode se candidatar a uma bolsa. E foi o que eu fiz, me candidatei a uma bolsa, mas eu não podia pagar. Eram $1.000 que eu deveria pagar naquela época. Mas eu falei, eu vou assim mesmo, vamos lá. Fiz a prova, passei entre 300 pessoas do Brasil, fiquei em segundo lugar e ganhei o tal do intercâmbio. Mas como é que eu vou pagar isso, né? Mas a minha força, a minha luta para chegar onde eu queria chegar foram tão grandes, né? Que eu consegui arrecadar o dinheiro. O pessoal da cidade se comoveu, fizeram um jantar, enfim, fui parar nos Estados Unidos. Morei lá durante 1 ano, fiz high school, último ano de high school, e depois disso voltei para o Brasil. Claro que eu, uma menina numa cidade pequena, e é importante dizer isso, eu quero frisar bem isso, preta, mesmo estando em situação de mais, como eu vou dizer, numa posição que eu tinha muito mais cultura, conhecimento que outras meninas, mas o preto sempre vem. Né? É uma coisa horrorosa dizer isso, mas chega primeiro. Sim. Né? E aí eu fui convidada para trabalhar em um restaurante que era muito famoso na época lá na cidade, mas era na recepção. Eu era muito amiga da menina que trabalhava lá, que é branca, a Kátia. E ela me disse, olha, eu vou sair, ela trabalhou anos lá, e eu quero pôr você em meu lugar. E ali fui. Primeiro dia, ok, me saí super bem. Trabalhei uma semana maravilhosa ali, mas eu via os olhares dos proprietários, né? Não tá legal. E aí me tiraram. E eu soube que eu fui despedida por causa da cor da minha pele. Porque até então, uma preta não pode ter boa aparência. Não podia ter boa aparência, né? Quantas vezes em São Paulo eu li no jornal, estamos procurando uma secretária, tal, assim, 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 assado, boa aparência. Quando nós, meninas pretas, líamos boa aparência, nós nem aparecíamos. Nós nem íamos atrás desse trabalho, porque a gente sabia que a resposta seria não. Porque a boa aparência não estava relacionada com o preto. Celinha, ontem, a Lívia Santana Vaz, que é promotora de justiça, fez a abertura aqui presencial do nosso congresso. Ela que foi minha colega de universidade, na Universidade Federal da Bahia, uma mulher preta, promotora de justiça, que esteve candidata ao STF e agora ao STJ, uma mulher incrível. Ela disse que perguntaram a ela uma vez quando ela se descobriu preta, quando ela entendeu o que era ser preta. E ela disse, eu não tive nem tempo de descobrir, porque isso chegou antes. Jogaram para mim desde sempre, negra, preta, na rua, nos lugares, nos ambientes, desde que eu era muito pequena, na escola. E ela conta que a filha dela, com 3 anos, que hoje tem 12, chegou em casa uma vez da escola chorando muito e ela perguntou o que foi, o que é que aconteceu, alguém lhe bateu? E ela disse, não, mamãe, é que eu descobri hoje que você é uma mulher negra, eu não quero que você seja negra. A filha é negra. E ela ficou parada, ela disse, eu que dou uma educação antirracista às minhas filhas desde sempre, fiquei sem saber o que dizer, porque ela disse, não, porque ser uma mulher preta não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal, quer dizer... Então, ouvir você dizendo isso é uma coisa que só reforça. Sim. O nosso compromisso de estar aqui. O nosso compromisso de estar aqui. E minha irmã foi uma peça-chave para mim, porque ela falou, não,
você lutou, você foi para os Estados Unidos, você estudou, você fala inglês, vamos para São Paulo. Minha irmã já morava em São Paulo. As minhas irmãs não têm o mesmo tipo de educação formal que eu tive, apesar de serem mulheres incríveis, empoderadas e tudo, não puderam ter, porque perderam o pai delas muito, muito, muito pequenas, e começaram numa vida no interior, de novo, repito, não é por ser o interior, tá? Porque esse tipo de comportamento, ele está em todos os lugares, né? Mas a gente sabe que numa cidade pequena, fica mais difícil mesmo, né? Então, minhas irmãs começaram a trabalhar muito cedo, trabalhavam e muitas vezes recebiam manga como pagamento. Aos 9 anos de idade, você trabalha numa casa e você tem a sua comida colocada dentro de latinhas de manteiga para ter a sua ração. É exatamente isso, a sua ração, como se você fosse um animal, né? Mas, bom, e aí a minha irmã me disse, não, você vai embora para São Paulo, você vai tentar a sua vida lá. E a minha irmã foi muito assertiva em ter feito isso comigo. E eu fui para São Paulo, claro, com aquele medo, né, de uma menina de 21 anos. E aí chego em São Paulo, começo a morar com os meus tios, porque minha irmã trabalhava numa casa de família, então eu não podia ficar com ela. Comecei a morar com os meus tios, o irmão da minha mãe e a esposa. E aí a minha vida foi acontecendo. Um dia eu passei em frente a uma escola de inglês, mas eu falo inglês, eu vou tentar fazer vou tentar um trabalho aqui. E entrei na escola, não fui bem recebida pela secretária da escola, que falou para mim que estava trancado o armário, não poderia me dar a prova que eu tinha que fazer para eu mostrar as minhas aptidões, né, com o inglês, com a língua. E eu ainda não tinha feito letras. Então, eu fui embora muito chateada. Mas não desisti, não. Depois de algum tempo, eu vi de novo, porque eu morava muito próximo a essa escola, eu vi de novo lá e eu entrei. Nesse dia, eu peguei uma secretária sensacional, que me disse, olha, faz o seguinte, senta ali e faz o teste. Vai ali no laboratório, fica à vontade. Eu fiz. E, para minha surpresa, alguns dias depois, eu fui chamada. Que diferença uma pessoa faz? Uma pessoa pode estragar tudo. E fazer tudo funcionar. Uma pessoa. Ela poderia ter acabado com o meu sonho. Eu poderia não estar aqui hoje, né? Falando, né, para as pessoas que estão nos vendo, como uma pessoa tem o poder de destruição enorme sobre uma outra. E eu disse não, voltei lá, 6 meses depois, nem me lembro, fiz a prova, passei, fui chamada para fazer o treinamento, que a escola tinha um treinamento, e é ali que eu ia saber se eu seria ou não efetivada. E no primeiro dia do treinamento, que eu tive que dar uma aula para as outras pessoas que ali estavam também para o mesmo... pela mesma causa. Uhum. A minha coordenadora me chama no final da minha apresentação e fala, na próxima apresentação você nem precisa se esforçar muito, vai ser muito curta, você já está contratada. E aí a minha vida começou nessa escola, agradeço muito por tudo que eles fizeram por mim. E aí minha coordenadora, muito apaixonada por mim e eu por ela, ela me disse um dia, escute, você tem faculdade? Eu falei, não, ainda não tenho faculdade. Ela me disse, pois você vai fazer faculdade. Se você for para uma faculdade particular, a gente vai te ajudar. A fundação vai te ajudar. E assim eu fiz. Eu fui para uma escola próxima, porque eu precisava trabalhar. Eu não podia me dar... eu não podia me dar o direito de só estudar. Eu tinha que estudar, trabalhar, ganhar meu dinheiro, viver em São Paulo e ajudar minha família. Porque nós pretos ainda vivemos nessa condição que quando estamos melhores do que os outros familiares, ainda temos que ajudar. Sim. Porque é uma ascensão que vem pouco a pouco, né? E aí fui fazer minha faculdade, fiz minha faculdade e nesse meio tempo encontrei Gustavo, a pessoa que eu amo e que lutou junto comigo, porque existe isso. Há pessoas brancas, você é uma prova, que estão nessa luta conosco. Nem todo mundo está contra nós, graças a Deus. Porque eu acho que falar do racismo não é só o preto, não. O branco também precisa falar sobre o racismo. Com certeza. O branco precisa entender. Nós temos responsabilidade sobre isso. Total. Muita responsabilidade, né?
E, claro, a gente não vai culpar as pessoas brancas pelo resto da vida. Foi um erro horroroso que aconteceu, né, com a gente, Com a escravidão. com a escravidão. Foi um erro absurdo, né? E a gente sabe que desumano. E agora eu tenho adorado seguir vários pensadores pretos no Instagram, porque além das coisas que eu já sei, cada dia eu estou descobrindo outras coisas que não chegavam até nós. Elas eram meio que escondidas. Meio não, totalmente escondidas, né? E que a gente hoje em dia consegue encontrar com os historiadores pretos maravilhosos que nós temos e com tantas, porque hoje, né, eu acho tão legal que não somos só nós pessoas, vou dizer assim, no anonimato, mas você vê os atores, você vê os americanos, você vê os pretos na França, você vê os pretos em todos os lugares do mundo começando a se levantar. E o chão tá tremendo. Com certeza. O chão tá tremendo. E vai tremer mais. Que treme, tem que tremer muito. Muito. Porque nós temos uma força e nós estamos entendendo isso. Que a nossa força junta, ela é ultra poderosa. Ela é ultra poderosa. E sim, a gente vai estar como eu, diretora de uma empresa, empregando gente, né? Isso é uma coisa que eu queria que você comentasse. Dessa relação, né, com o Gustavo e da parceria de vocês, né, já nasceu muita coisa. Sim, muito bacana. Coisa. Queria que você falasse um pouquinho do Chez no Chez Vous, que é Claro. um restaurante que vocês fundaram na casa de vocês em Paris. Sim. E na sequência eu queria que você falasse como nasceu o sonho da destilaria, né, Ottaviano de la Coleta, e das cachaças C e Alzira que vocês produzem, e o porquê da Alzira. Sim. Bom, Gustavo foi esse amor fulminante, eu vou dizer assim. No primeiro dia que eu saí com ele, assim, pra encontrar... Muito gente... lindo, ele fazendo, Muito apontando lindo. Gustavo ali, nosso intérprete de Libras. Foi muito linda. O nosso encontro foi maravilhoso. Foi um encontro fora do normal, do comum. E na primeira noite que eu fui tomar um drink com ele, eu viro pra ele e digo, quer casar comigo? Isso é que é uma mulher arrojada, meninas, aprendam. Não tem que ficar esperando não, tá vendo? Quer casar comigo? Ele falou, nossa, mas a gente acabou de sair pra tomar um drink, você já quer casar no final da noite? E assim foi, e nosso relacionamento começou. Gustavo levantando bandeiras, algumas vezes difíceis pra ele. Eu sei o que ele passou pra ficar comigo, né? Porque eu já fui a uma festa com ele e quando eu entrei, um dos amigos disse, Gustavo agora sai com a empregada doméstica. Mas ele não fez isso para falar de uma forma que eu não visse. Eu vi. Foi para você ouvi. ver. Foi um ataque totalmente desnecessário. Racista. Racista. E Gustavo se manteve ali em pé, diante de todo mundo, e disse, eu estou te assumindo. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu não vou deixar de ser feliz porque eu gosto de uma mulher preta. E tenho orgulho de mostrar que gosto. E não importa o que eu for fazer, você estará sempre ao meu lado. No melhor casamento, no melhor restaurante. Tudo que eu puder fazer é você junto comigo. E essa coisa é muito linda. Porque eu e o Gustavo, eu acredito que nós temos... Eu acredito não, é a certeza da minha vida, uma das certezas. Nós temos uma conexão muito grande. Que talvez eu, como sou... acredito no espiritual, acredito que vem até de outro tempo, de outra esfera, não sei explicar, porque tudo que nós fazemos juntos dá certo. E aí que vem o Chez no Chez Vous. Porque eu sempre amei cozinhar, desde pequenininha, também por necessidade, porque minha mãe trabalhava, então eu era obrigada a fazer as coisas em casa. Então, sempre cozinhei, depois morei sozinha em São Paulo, depois que eu me estabilizei financeiramente, comecei a morar sozinha. E quando conheci Gustavo, já estava sozinha no meu apartamento. E ele começou a participar da minha casa, da minha vida. A gente começou a ficar muito tempo juntos, enfim. E um dia, ele fechou o negócio que ele tinha e eu estava cansada já de estar na escola. E eu queria outro rumo, outras coisas. E aí Gustavo me disse, olha, vamos fazer uma escola de gastronomia, porque você gosta de cozinhar. Eu gosto, mas a minha casa eu cozinho pouco, mas quando eu venho aqui, todo domingo, sábado que ele estava em casa, era ele quem fazia as compras, cozinhava, preparava tudo. Vamos!
Eu falei, Gustavo, mas fazer faculdade de novo, não sei o quê. Ele falou, não, nós vamos fazer no exterior. Eu falei, eu vou tirar dinheiro de onde? Eu sou professora. Eu sou professora. Aí ele me disse, não, vou falar com o meu pai. Eu falei, seu pai vai pagar uma escola no exterior para namorada do filho? Só pode ser loucura da sua cabeça. Mas meu sogro topou. Então a gente fala que foi o patrocínio. Meu sogro, ele era muito ligado nessa coisa de ajudar as pessoas a estudar. Então ele sabia que eu poderia fazer alguma coisa com isso. E eu acredito, apesar dele nunca ter falado, que ele acreditava muito no meu potencial, né? E aí, fomos para Paris. Porque basta conversar com você uma vez para a gente entender o que é seu potencial. Obrigada, seu potencial é muito transcendente. Muito obrigada. E aí, Gustavo e eu fomos para Paris fazer a escola de cozinha Le Cordon Bleu, uma das melhores escolas de cozinha do mundo. Ficamos muito amigos dos chefes todos, nossos professores, nossos mestres, e aprendemos muito. Trabalhei na escola durante um bom tempo. Fui para fazer só cozinha, acabei fazendo confeitaria também, porque os chefes me falaram. A confeitaria eu já paguei com o meu dinheiro trabalhando na escola. Sim. Né? Então, assim, não, agora eu não quero mais dinheiro do meu sogro, não. Eu tenho meu dinheiro, vou trabalhar na escola e vou fazer. E assim fiz. E depois da Le Cordon Bleu veio o projeto Chez Nous Chez Vous, que são jantares dentro de nossa casa. São os jantares que acontecem no máximo 2 vezes por semana. Agora, com a pandemia, claro, a gente ficou mais tempo aqui também por causa da Alzira, que é outra história. E foi um sucesso total. Saímos no New York Times, The Figaro. Então, receberam assim, vários artistas que vários eu me lembro. artistas em casa. Foi um período excelente, realmente, para nós, como profissionais de gastronomia. E aí, depois, eu e o Gustavo ficamos com essa ideia na cabeça de que nós queríamos ter alguma coisa que a gente produzisse, né? Ou criasse. Aí pensamos em porquinhos, pensamos em galinhas, pensamos em um monte de coisa. E aí lembramos que a avó de Gu amava cachaça. E o primo de Gu disse, por que vocês não pensam em fazer cachaça? E aí começou nossa trajetória com a cachaça. Demos o nome da destilaria Octaviano Della Coletta, que é o avô do Gu. E a primeira cachaça, eles viveram juntos, Alzira e Lão, como carinhosamente chamado, viveram juntos 65 anos. Então, quando veio a nossa primeira cachaça, qual nome daremos? E eu imediatamente falei, se chama Lão, a destilaria, a primeira cachaça é Alzira, porque Lão não vive sem Alzira, Alzira não vive sem Lão. Gente, né? Direito de família e cachaça. Exatamente. Aí, E a Alzira, quando a gente começou a estudar a avó do Gu, mesmo eu estando na família há tantos anos, foi a descoberta mais maravilhosa que nós tivemos. Porque nós descobrimos que a Alzira, Lão teve um problema, resolveu fazer alguns investimentos não muito, que não deram certo, e a Alzira foi a pessoa que realmente levou a casa, a família, por muito tempo, porque nós descobrimos que a Alzira tricotava, isso eu sabia. Mas, assim, eu não sabia que a Alzira sabia dirigir. Nós estamos falando de uma mulher que morreu ano passado, com 102 anos, numa cidade pequena que hoje tem 10 mil habitantes. A Alzira fazia peruca, tricotava, sabia fazer crochê. Eu mesma tenho uma blusa que ela deixou para mim, minha herança. Dirigia. Ela nasceu em 1921. Muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Ela é mais velha que a cidade onde ela nasceu, porque a cidade não existia, o município. Né? Então, assim, a Alzira dançava tango. E aí nós dissemos, essa mulher é uma empreendedora. Celinha, isso é uma coisa que eu queria lhe perguntar. Muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas falarem que as mulheres não trabalhavam. Isso faz sentido para você? Porque quando as mulheres não trabalhavam, porque as mulheres não trabalhavam, né? As mulheres para você, como é que você enxerga o trabalho feminino em uma Alzira? Eu acho... nós sempre trabalhamos, né? Eu sempre digo, brincando, que nós já nascemos CEOs. A gente já nasce empreendendo, vou dizer assim. E... Olha, me esqueci da pergunta. A Alzira é um exemplo. A Alzira é um exemplo, um grande exemplo. Mas também é minha mãe, também é minha avó, Sim. Também é minha tia, né? Na invisibilidade dessas mulheres, Perfeito. elas trouxeram
muita coisa para a família. Sim. Porque todo mundo se lembra da vizinha que era boleira, apesar de não sair de casa, mas estava lá, invisível. Mas estava contribuindo, estava sendo empreendedora, né? Eu adoro aquela frase da Silvia Frederici, quando ela diz que aquilo que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Exato. Que é esse papel que as mulheres sempre tiveram dentro da família, né? De suporte, de trabalho, de cuidado com a casa, de cuidado com os filhos. E, como Célia acabou de lembrar, da realização de atividades empreendedoras, né? Ainda que dentro de um outro contexto, sem nenhum reconhecimento, totalmente invisibilizadas. Eu acho a escolha de Alzira para batizar a cachaça uma coisa muito emblemática, né? Foi muito emblemática. E outra coisa também, você falou sobre diversidade, né? O Brasil é diverso. Então, a Alzira não tem só um rosto. A Alzira tem várias faces. Né? Então, os rótulos não são iguais. São lindas os são rótulos lindas. de Alzira, lindos. Né? Então, assim, os todas rótulos, mulheres diferentes, todas né? mulheres diferentes. E agora nós vamos fazer sempre novas edições desses rostos tão importantes, essas faces. Porque a Alzira era uma mulher multifacetada e somos todas nós. E a Alzira é uma cachaça, gente, incrível. Não é porque Célia está aqui com a gente e Gustavo também aqui nos assistindo. Mas a Alzira é uma cachaça fina, muito boa de degustar e linda. O projeto gráfico de Alzira é sensacional, o rótulo, a sacolinha. Então, recomendo vocês que gostam de cachaça, querem provar uma cachaça de alta qualidade, que experimentem a Alzira, porque a Alzira é tudo ótima. De bom. É tudo de bom. E depois a nossa linha C, né, também. Sim, fale um pouquinho da C. A C é uma cachaça ultra premium, né, que vem... Nós temos a C branca, nós temos 2 tipos de C envelhecidas em barris. Né, barris de carvalho francês, carvalho americano, e que a gente brinca aqui é castanheira, né, que a gente fala que é o carvalho brasileiro. E tem sido um sucesso muito grande. E acho que a gente está fazendo um excelente produto. Garrafa lindíssima. Lindíssima. Joia. Uma joia. Eu tenho extremo orgulho em ser a diretora, né, a sócio fundadora, junto com o Gustavo, desse projeto que vai crescer muito. Empoderando mulheres, né? Porque mulher toma cachaça, viu, gente? Eu sou prova. Perfeito. E eu queria justamente que você finalizasse nossa conversa dizendo, a partir da sua experiência e das suas reflexões como uma mulher empreendedora, o que é que você acha que o empreendedorismo feminino impacta e contribui para a mudança, né, das famílias brasileiras hoje? No meu caso específico, eu gosto muito de falar do meu caso, não que eu seja o centro dessa conversa, claro que não, mas no meu caso foi trazer uma luz à minha família, uma luz do que pode acontecer, como financeiramente nós poderemos melhorar. Estudo, né? Então todas as minhas sobrinhas foram em escola particular, todos, né? Porque tem os meninos também, foram em escola particular. O meu sobrinho olhou para mim, Miguel, tinha 8 anos ou 9, e me disse: tia, eu quero ser chefe de cozinha. Eu falei, então você vai estudar onde eu estudei. Você vai ser um ótimo chefe de cozinha. As minhas sobrinhas, toda vez que me vêm em algum evento, ou vão comigo a algum evento, eu sinto nelas o orgulho de estar ali. Então, elas também serão empreendedoras. Eu estou mostrando a elas que é possível. Perfeito. Então, isso impacta demais a nossa família. E eu queria terminar com uma frase que eu achei linda, que Carlos me disse. Ele disse, em algum momento do teu bate-papo, você tem que falar isso. Quando o poder do amor for mais forte do que o amor pelo poder, o mundo terá paz. E isso foi Jimi Hendrix quem falou. Incrível, incrível. Maravilhoso você aqui com a gente, encerrando desse jeito inspirador nossa conversa. Que a gente tenha cada vez mais mulheres empreendedoras, cada vez mais mulheres pretas empreendedoras, mulheres pretas em espaços de poder, mulheres pretas produzindo ciência, conhecimento, fala, cultura, porque assim o mundo todo chacoalha e esse mundo precisa urgente ser chacoalhado, transformado, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha igualdade. E o IBDFAN Bahia é completamente comprometido com essas lutas e com esses propósitos. Obrigada, Celinha. Obrigada a vocês. Prazer enorme ter você aqui. Obrigada, Fer. Ó, mãozinhas. Obrigada. Obrigada.